Olá, meus amigos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Denise Groman. Eu sou uma mosaicista com o propósito de ajudar as mulheres a ocuparem o seu tempo livre de uma forma produtiva e feliz. Nesse nosso bate-papo de hoje, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência ao fazer um mosaico fotográfico. Mosaico fotográfico é a reprodução de uma foto em um mosaico feito todo com azulejos. Então, eu fiz um curso da Lu Rise, onde nós aprendemos essa técnica do mosaico fotográfico. Nós fizemos o curso, ganhamos vários amigos. Eu conheci a Marinês, que fez o curso com a gente. Ela fez a M, ficou bem bonito. E nesse tipo de quadro, é um quadro artístico. A professora orientou, você pode fazer um autorretrato, como por exemplo, umas outras amigas fizeram. A Rosimeire fez o autorretrato dela, a Elaine fez o autorretrato dela. Ou então fazer uma fotografia de um artista conhecido ou uma pessoa que tenha feito alguma diferença na sua vida. No meu caso, eu escolhi retratar o mestre professor De Rose. De Rose, ele foi o sistematizador do método do Swastika Yoga, o yoga antigo, pré-histórico, e nós denominamos esse yoga antigo de Swastika Yoga. O mestre De Rose, ele batalhou muito pela regularização do yoga no Brasil, criou a primeira universidade do yoga, viajou 24 vezes consecutivas para a Índia para adquirir todo o conhecimento do yoga e escreveu mais de 20 livros. Por isso que eu escolhi retratar o mestre De Rose. O método De Rose é muito mais do que a prática do yoga. Vai muito além, é uma filosofia de vida, é um estilo de vida onde não entra nenhum tipo de droga, não entra cigarro, não entra álcool, drogas mais fortes ainda nem pensar. E depois que você se envolve com essa metodologia, você percebe que não se alimentar de carnes animais faz muita diferença para o nosso organismo. Eu parei de comer qualquer tipo de carne há mais de 5 anos e eu me sinto muito mais saudável, muito mais disposta desde que eu comecei a praticar o método e adquiri hábitos alimentares mais saudáveis. Então foi por isso que eu escolhi retratar no mosaico fotográfico o mestre De Rose. As pessoas me perguntam, mas você vai dar esse quadro para ele? Eu gostaria até de presenteá-lo, mas se eu for presenteá-lo com um quadro, eu vou fazer outro. Porque esse é o meu primeiro quadro do mosaico fotográfico, em que eu me dediquei muito para fazer esse quadro. O curso foi um final de semana intenso, manhã e à tarde, com a professora. A gente tinha que sair da aula com o olhar pronto e a boca, que é a parte mais importante do quadro, mais difícil você conseguir fazer a expressão da pessoa. Então isso ela queria que a gente fizesse junto com ela. Depois ela foi dando assessoria à distância, na dúvida a gente perguntava como que era e tudo mais. Depois desse final de semana, eu continuei o trabalho em casa, mas nessa época não era a época de pandemia. Eu trabalhava em São Paulo, passava a semana inteira em São Paulo e só vinha para Indaiatuba, onde fica o meu ateliê, aos finais de semana. Então eu só tinha o final de semana para trabalhar no quadro, mas eu não fazia outra coisa. Ficava o sábado e domingo, eu queria ver o quadro pronto. Então
Eu fui uma das primeiras que terminou o quadro, porque eu fiquei super empolgada. Acho que só a Elaine, que já saiu praticamente com o quadro pronto do curso. Eu vou depois, ela já autorizou eu mostrar a foto aqui para vocês. Ela fez o autorretrato. Ela é uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, então ela expressou no autorretrato com cores quentes. Ela usou o amarelo, o laranja para fazer o seu autorretrato. No meu caso aqui, eu já escolhi as cores mais neutras, porque o mestre transmite serenidade, paz. Conversando com o mestre de Rose, você sente uma sintonia muito grande. Então eu escolhi esse tipo de azulejo, essas cores para a minha foto. Existem outras técnicas para fazer mosaico fotográfico. Tem a técnica do método bizantino, onde usa pastilhas bem pequenas para fazer o rosto, mas é mais trabalhoso, você precisa tomar cuidado com as linhas para fazer o andamento de acordo com o rosto, acompanhar o nariz, o contorno da boca. Então tem todo um andamento próprio, sem falar nas cores, que você tem que usar as cores tom sobre tom para dar profundidade na imagem, para não ficar uma foto chapada, para você ter uma profundidade. Nesse método que nós aprendemos, eu achei ele bem prático e simples até, porque você parte de uma foto, transforma a foto em preto e branco, em 4, 5 tons, do branco até o preto. Depois você escolhe as cores que você quer utilizar, do nível 1 até o nível 5, e depois você vai seguindo aquele desenho usando as cores. Basicamente é essa linha de conduta desse quadro. Você precisa ter alguma experiência com cortes de azulejo. Se você já fez algum trabalho com azulejo, já cortou, recortou alguns azulejos, já sabe, já tem a ferramenta própria para cortar o azulejo, você pode se aventurar sim num curso de mosaico fotográfico. Eu, quando comecei, eu pegava muitos azulejos em caçamba de lixo, dessas que as pessoas estão reformando a casa e jogam aqueles azulejos coloridos, bonitos, lindos para fazer mosaico no lixo. Eu passava e pegava, chegava em casa, eu ficava treinando cortar esses azulejos que não me custaram nada, eu podia quebrar sem problema nenhum, e a prática nos torna mais eficiente. Daí, quando eu peguei um trabalho para fazer, eu já estava mais familiarizada com esse corte de azulejo. Então, eu sempre digo assim, que a gente não pode ter medo de errar. Quando eu erro, eu aprendo. E se eu aprendo, eu posso ensinar. E assim eu vou seguindo nessa toada, fazendo experiências e mais experiências no mundo do mosaico. Um desafio, depois dos olhos, que os olhos é bem desafiante, desse quadro, foi fazer a barba. A barba a gente usa, corta o azulejo em filetes. Tem que ter com uma certa curvatura, filetes maiores, filetes menores, combinando tons e sobretons do branco e um bege para dar sombra na barba. A barba não é toda de uma cor só, então a gente tem que ir tentando dar uma quebrada no branco, colocando alguns fios de barba de outra cor. Então, no começo eu fiquei um pouco insegura, mas depois de fazer tantos filetes para a barba, para o bigode, para o cabelo também, eu fiquei bem craque para fazer esse tipo de corte de azulejo. Uma outra curiosidade desse quadro, eu tive a oportunidade de usar um azulejo que eu peguei numa caçamba.
Como eu sempre falo, eu adoro pegar as coisas na caçamba. Eu peguei um azulejo, eu tenho até um pedacinho aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, que tem um quadriculadinho, um risquinho. A camisa do The Rose, ele tinha era uma camiseta clarinha também, com os risquinhos. A hora que eu vi esse azulejo, que eu já tinha em casa, eu falei, opa, vou fazer o detalhe da camiseta dele, que fica aqui assim, com esse azulejo. Então, foi bem da cor da camisa, da fotografia do mestre, e eu acabei usando esse azulejo. Segundo a professora, e eu pude comprovar que tem outras partes que são desafiadoras. Por exemplo, a orelha também é difícil, tem uma parte de sombra na orelha que você tem que prestar bem atenção. Eu tive que fazer a orelha umas 2, 3 vezes até eu achar que ficou bom. E isso não é novidade, a gente erra, olha, o senso crítico é muito aguçado para quem está fazendo um tipo de arte e a gente faz de novo, não tem desmérito nenhum errar. Desmérito é você olhar, ficou feio e falar, deixa assim mesmo. Não pode. Se fez, não gostou muito, refaça. Porque é um processo criativo que dá uma certa liberdade, mas precisa ter uma harmonia. A hora que você olha, tem que agradar os olhos. Se você olha para a orelha, você tem que enxergar uma orelha, não pode ver um buraco, certo? Então, foram vários desafios nesse quadro, que todos foram superados. E eu sempre digo que tem algumas palavras que nós devemos evitar de usar do nosso vocabulário. Difícil e impossível. Devemos evitar de falar essas duas palavras, pois a palavra tem poder criador. Você fala, o vento leva a sua palavra e o que você acabou de falar acaba se realizando. Então, isso quem dizia são os indianos, dizia muito disso, que o que você fala se realiza. Então a gente tem que trocar essa palavra, eu não consigo, é difícil, é impossível, por outras palavras. Por frases positivas, frases que eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou vencer. Então, você falando para você mesmo, você está se estimulando a novos desafios. E eu queria dizer que uma coisa muito linda, Deus acredita em você. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós temos que realmente acreditar e aceitar os desafios de crescimento. E para encerrar esse nosso bate-papo, eu queria dizer para vocês não fechar os olhos ou a sua mente para os novos caminhos que aparecerem na sua vida, pois novos desafios são oportunidades de crescimento. Devemos agradecer os novos desafios e também ser gratos aos amigos que compartilham o caminho nessa nossa vida. Por exemplo, no caminho do mosaico fotográfico, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, a Rosimeire, a Marinês, a Gorete, pessoas, a Elaine, como eu já disse, pessoas que compartilharam a sua experiência com o mosaico, uma experiência super produtiva, e elas inclusive me autorizaram a mostrar os trabalhos que elas fizeram nesse final de semana, onde nós aprendemos com a Lu Rise a técnica do mosaico fotográfico. Então, a arte como mosaico ou outro tipo de arte é uma oportunidade única para a gente se expressar, para a gente se desestressar, para a gente produzir, para a gente ser feliz, tá? No meu caso, eu sou muito feliz
com os novos amigos que eu tenho conquistado, muito experientes, como a Marinela, que é uma profissional há muito tempo na área de mosaico, é especialista no mosaico bizantino, uma outra técnica que eu ainda não conheço. Então, é muito gratificante você entrar num novo universo. Para mim, o mosaico foi um novo universo, um universo totalmente desconhecido, em que eu tive o prazer de conhecer nesses últimos 3 anos, não mais que isso. Eu até acho que as meditações, as paradas que a gente fazia nas aulas do método de Rose contribuíram muito para o meu autoconhecimento, se aventurar em novos caminhos. Então, eu acho que essa veia artística existia dentro de mim como existe dentro de cada um de nós. Basta abrir a porta e deixar essa veia artística desabrochar. Eu agradeço o mestre de Rose, porque eu acho que ele me ajudou a desabrochar como mosaicista. Agradeço a Deus por ter me ajudado nessa caminhada. Agradeço a todos os professores que se dedicaram um tempo para ensinar essa arte. E agora agradeço também aos meus seguidores, as pessoas que sempre olham o meu trabalho com os olhos de admiração, com os olhos com palavras que me fazem desenvolver cada vez mais e produzir cada vez mais. A vocês que me seguem no Instagram, meu Instagram é Denise Mosaicos, tenho um canal no YouTube e também no Facebook. Muito obrigado por vocês dedicarem um pouco do seu tempo em ouvir a minha experiência no mundo do mosaico. Muito obrigado e um bom final de semana para vocês.